200% de lucro, 350% de lucro, em alguns casos, mais de 500% de lucro num único trade. E o mais impressionante, tudo isso operando uma única estratégia. Um setup tão simples, mas que quando você entende a lógica por trás dele, ele se torna uma das armas mais poderosas para extrair grana do mercado. Tô falando do famoso Setup Joe DiNapoli. Nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente como que ele funciona, o segredo que faz ele dar certo e que 99% dos traders ignoram, e como você pode usar ele hoje mesmo no teu operacional em qualquer tipo de ativo e em qualquer tempo gráfico. Fica comigo que o conteúdo de hoje está sensacional. Muito bem, eu sou o Felipe da Bull, trader investidor há mais de 10 anos e analista de valores imobiliários credenciado pela APIMEC. Antes de eu te mostrar a estratégia em si, deixa eu te contar rapidinho quem que foi o cara que deu nome a ela. Joe DiNapoli é um trader americano, engenheiro elétrico de formação, que começou a operar o mercado lá pela década de 70. Ele ficou famoso nos anos 80 e 90 por desenvolver uma metodologia de negociação baseada em médias móveis deslocadas, em níveis de Fibonacci. Ele escreveu o livro Trading with DiNapoli Levels, que se tornou referência mundial e foi traduzido para mais de 10 idiomas. DiNapoli ainda é vivo, tem mais de 80 anos e continua dando palestras pelo mundo todo. Mas o legado dele é a abordagem matemática e cirúrgica que ele aplicou ao mercado. Ele não opera por palpite, ele não opera notícia, ele não opera usando intuição. Ele opera padrões que se repetem e são provados matematicamente. E o setup que leva o nome dele, da forma como ele é trabalhado aqui no Brasil, é uma das ferramentas mais elegantes e lucrativas que um trader pode ter no arsenal. A regra do Joe DiNapoli é absurdamente simples. Tudo o que você vai precisar é de uma média móvel exponencial de 3 períodos plotada no teu gráfico. E aqui já vai um aviso importante. Tem que ser exponencial, não pode ser aritmética. A média móvel exponencial, ela dá mais peso aos preços recentes. Então ela reage muito mais rápido às mudanças de direção do mercado. E como o setup todo depende da gente conseguir capturar essas inflexões rápidas do preço, a média móvel de 3 períodos exponencial é a configuração ideal. Agora, a regra do setup. Imagina que você está olhando um ativo que vinha caindo, ele vinha recuando. A média móvel exponencial de 3 períodos ela está apontada para baixo, acompanhando essa queda. Em algum momento, o preço para de cair e faz fundo. A partir desse fundo, o mercado começa a reagir, sobe alguns candles e essa média móvel, que antes estava apontada para baixo, agora aponta para cima. Mas e aí, o que acontece? O movimento de alta perde força. O mercado volta a recuar, essa média que tinha apontado para cima volta a apontar para baixo, só que essa segunda perna de queda não consegue ir muito longe. Ela faz um fundo maior do que o fundo anterior, um fundo que a gente chama de ascendente. E aí, finalmente, vem a virada definitiva. O preço reage com força nesse fundo ascendente e aponta a média para cima uma segunda vez. Esse é o sinal do Joe DiNapoli. A entrada acontece na superação da máxima do candle que apontou a média pela segunda vez, o stop fica abaixo do fundo ascendente, do fundo mais recente formado. E o alvo, na configuração mais conservadora, é 2 vezes o risco projetado para cima. Quem quiser ser mais agressivo pode trabalhar com stop ETR e deixar a tendência entregar tudo que ela tem para dar. Simples assim. Só que aqui que está o problema. Se você sair operando qualquer Joe DiNapoli que aparecer no teu gráfico, você não vai ganhar dinheiro. Vou repetir, se você operar qualquer setup Joe DiNapoli, você não vai ganhar dinheiro. E é por isso que esse vídeo é diferente de qualquer outro sobre Joe DiNapoli que você vai encontrar aqui no YouTube. A maioria dos vídeos ensina a regra, te mostra 2 ou 3 exemplos que deram super certo e tá tudo indo maravilhoso. Só que quando você vai operar na prática, você percebe que o setup falha. E ele falha muito. Por quê? Porque tá faltando o segredo, o ingredientezinho especial. Tá faltando a parte que ninguém te conta, o contexto. Vamos lá, o Joe DiNapoli é um setup de pullback. Isso quer dizer que ele foi desenhado para te colocar dentro de uma tendência que já existe, depois que essa tendência faz uma pausa para respirar. Essa pausa é o recuo. Você não usa o Joe DiNapoli para prever uma reversão, você usa para surfar a continuação de um movimento que já estava acontecendo. Então, antes de qualquer coisa, antes de plotar a média móvel de 3, antes de procurar fundo ascendente, antes de qualquer
qualquer coisa, você precisa de uma tendência. E para identificar essa tendência, eu uso uma regra muito simples. Se eu estou trabalhando no gráfico diário, eu ploto a média móvel de 50 períodos. Se essa média de 50 está apontada para cima, o ativo está em tendência de alta. Se ela está apontada para baixo, o ativo está em tendência de baixa. Se ela está deitada, né, a gente chama de média flat, o ativo está lateral e eu nem olho para ele. Já se eu estou trabalhando no gráfico semanal, que para mim é onde esse setup melhor funciona, eu uso a média móvel de 21 períodos. E aqui é a mesma lógica, tá? Apontada para cima é alta, apontada para baixo é baixa, e a média flat a gente não opera. Confirmada a tendência, o segundo filtro é o pullback. Eu quero ver o ativo subindo forte, fazendo um topo e depois corrigindo. Esse recuo precisa durar tempo suficiente para resetar o ativo. Geralmente eu quero ver pelo menos 3, 4, 5 candles de correção. Não pode ser uma correção de um candle só. O mercado ele precisa ter perdido o fôlego, precisa ter feito alguns operadores desistirem da posição, e é justamente nesse momento de desânimo, quando os fracos saem, que os fortes voltam a comprar o papel. E é aí que o Joe de Napoli aparece para te avisar. Então o passo a passo completo fica assim: tendência confirmada pela média maior, pullback de pelo menos 3 a 5 candles, primeira reação que aponta a média móvel de 3 para cima, segundo recuo que aponta essa média para baixo, formando um fundo ascendente em relação ao primeiro, finalmente a segunda virada da média para cima outra vez. Esse é o gatilho. Entrada na superação da máxima, stop abaixo do fundo ascendente, alvo 2 vezes o risco, ou você pode usar um stop dinâmico, como é o caso do ATR, para você levar o trade até a tendência te deixar. E assim, o mesmo vale tá para tendência de baixa, você simplesmente inverte a lógica. Média de 50 no diário, média de 21 no semanal apontada para baixo. O ativo faz um movimento de queda forte, um pullback de alta de alguns candles. Primeira reação que aponta a média móvel de 3 para baixo, a segunda reação que aponta a média para cima, aí a gente tem a formação de um fundo descendente, né, um fundo mais baixo do que o fundo anterior, e finalmente a segunda virada que aponta a média para baixo de novo, entrada na perda da mínima, stop acima do topo descendente, alvo em 2 vezes o risco para baixo. Outro detalhe importante: quanto maior o tempo gráfico, melhor esse setup funciona. No gráfico de 5 minutos, ele vai te dar um monte de sinal falso, tem que saber filtrar, porque o ruído ali é gigantesco. No gráfico diário, ele já funciona decente. No gráfico semanal, ele fica excelente. E no gráfico mensal, ele é praticamente uma máquina de fazer dinheiro, embora os sinais sejam mais raros, você precisa de bastante paciência para operar. Eu sei que pode parecer muita coisa para prestar atenção, mas eu te garanto, quando você bate o olho num gráfico, em poucos segundos você consegue identificar se tem ou não aí um setup de Joe de Napoli. É questão de prática. Depois de operar uns 20 ou 30 ativos, vira reconhecimento padrão automático. Agora, vamos para a melhor parte do vídeo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e te mostrar exemplos reais de trades que esse setup entregou nos últimos meses, tanto em ações brasileiras quanto em ações americanas ou criptomoedas. Você vai ver na prática como esse setup se materializa, como aplicar tudo que eu ensinei aqui, principalmente a parte de analisar o contexto, de filtrar o gráfico. Só antes, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo, você pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento nada mais é do que o serviço de assinatura, onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar suas melhores oportunidades de operações para você. Eu sei que você talvez não tenha tempo ou a expertise para ficar olhando centenas de gráficos todos os dias, garimpando o mercado em busca dos melhores setups Joe de Napoli, principalmente aplicando os filtros que eu tô te ensinando aqui. E é justamente por isso que nós existimos. Eu e o meu time, a gente analisa incansavelmente o mercado inteiro para você, ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros e até opções. A gente varre tudo e a gente adora fazer isso. É a forma mais inteligente de você
terceirizar esse trabalho exaustivo de estudo de milhares de gráficos. E ao invés disso, receber ali, ó, na tua mão, só o filé mignon, só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem tá com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações, tá rindo sozinho. A gente cansou de pegar operações de 30, 50 ou até mais de 100%, simplesmente aplicando métodos de rastreamento de tendência, exatamente como eu tô te mostrando nesse vídeo. No grupo, sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora de jeito nenhum, a gente envia um relatório detalhado. O que comprar? A que preço comprar, onde colocar os stops e onde que estão os alvos. E não é sinalzinho jogado, não. A gente acompanha o trade do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda completamente o teu jogo, encurta a tua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês. E para se inscrever é moleza. Basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição, preencher lá o formulário com o teu nome, teu e-mail e teu telefone de WhatsApp, que a minha equipe vai entrar em contato com você o mais breve possível. Ou se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que vai estar aqui na tela. Agora sim, vamos para os exemplos. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você. Muito bem, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar a média móvel do Joe de Nápoles, certo? Clique em qualquer lugar da tela aqui do Profit e digita média. Já vai aparecer aqui, ó, média móvel. Ou então, você pode clicar com o botão direito do mouse, vem aqui em inserir indicador, aí você digita lá a média, tá? A média móvel. Aí você clica aqui no gráfico e você escolhe o período da média, tá? Eu sempre uso 3 períodos. É o setup original do Joe de Nápoles. Tem gente que usa 4 períodos. Eu uso 3, sempre funcionou muito bem. 3. Você vai ver que o setup é muito simples, tá? Dá um OK aqui, a média surgiu no gráfico. A gente só precisa mudar a configuração da média, lembra? A gente quer exponencial, porque a média exponencial ela reage, né, de forma muito mais rápida às oscilações, às mudanças no preço. Então, portanto, a curvatura da média móvel vai mudar drasticamente conforme o mercado for subindo ou caindo. Eu vou mudar a aparência aqui, eu coloquei uma média mais espessa para ficar bem nítido no gráfico, qual que é a curvatura da média, tá? Aí, pessoal, o setup em si, como eu já falei, é muito simples. Você tem a média móvel caindo, você tem os preços vindo de uma correção, você vai ter um fundo, tá, onde o mercado realmente para de cair e começa a subir. A média móvel ela aponta para cima, o mercado sobe até que a média aponta para baixo de novo, conforme o mercado volta a cair. E você tem a formação de um segundo fundo, um fundo mais alto do que o primeiro, tá? Que o fundo 2 é maior em altura mesmo do que o fundo 1. E a média móvel, por fim, volta a apontar para cima. Pronto, eu tenho um Joe de Nápoles. Qual que é a minha entrada? A entrada é na superação da máxima, deste candle aqui. O stop fica abaixo da mínima do segundo fundo, do fundo mais alto. O meu alvo é 2 a 3 vezes o risco projetado para cima, tá? Então lá em 200% a 300% de Fibonacci. Felipe, como é que você faz essa projeção? Muito simples, pessoal. Clica aqui nesse imãzinho, tá? Clica aqui no P, que é a projeção de Fibonacci. Aí você vai clicar no stop, tá? Na mínima mesmo do fundo e vai segurar o botão do mouse e vai arrastar até a tua entrada. Aí você solta e clica mais uma vez com o mouse. Pronto, tá aí a projeção. Por padrão, tá, o teu Profit, ele deve ter os níveis de 100%, de 618, de 1618, de 200%. Eu tirei todos eles, tá? Preferência minha. Você vai usar o quê? O de 200% e o de 300%. 2 vezes e 3 vezes o teu risco projetado para cima, tá bom? Beleza, aplicar, ok. Então tá aqui a projeção. A entrada, ela é feita quando a máxima é rompida, no caso aqui. E aí o teu stop, veja bem, ele fica ali, o teu alvo tá lá em cima. Este candle aqui estopa a minha operação. Este candle aqui me tira da operação com um prejuízo de 6,5%. Pô, Felipe, que porcaria esse setup. Pois é, se você operar o Joe de Nápoles de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer Joe de Nápoles que aparecer no teu gráfico, você não vai ter nenhum resultado bacana. Por isso é importante ter a média de filtro, para filtrar a tendência primária. Porque se você tirar o zoom, você vai perceber que a BIF, ela já vem de um zigue-zague descendente, esse papel que eu estou mostrando aqui, já vem de um contexto
descendente. Então é muito importante você colocar uma segunda média, que no caso também vai ser exponencial, de 50 períodos. Tá? Deixa eu mudar ela aqui para exponencial, deixa eu colocar uma cor diferente, vou colocar um azul aqui, ó. Tá? Então é importante você ter essa segunda média, que é a tua média de direção. Você nunca vai operar contra a média. No caso, essa média aqui, ó, tá caindo, indicando o quê? Que a BIF está em tendência de baixa. Aqui, eu não poderia ter feito essa entrada. A média me desautoriza, tá? Detalhe, essa média aqui, no diário, ela vai ser uma média de 50 períodos, ou uma média de 60, ou até mesmo uma média de 80 períodos. Tá? Tanto faz. Para alguns ativos funciona melhor a 50, para alguns ativos funciona melhor a 60 ou 80. No semanal, né, se estiver trabalhando gráfico semanal, a média móvel vai ser a 21, tá bom? Vai ser a 21. Beleza. Olha só como o cenário muda quando você opera a favor da média. Então, eu peguei aqui, ó, a Aura, que é um ativo que já vinha dentro de uma tendência de alta, zigue-zague ascendente, média de 80 para cima. Veja, o mercado recua, faz um recuo grande. As melhores entradas por Joe de Napoli surgem após um recuo grande. Você tá enxergando o Joe aqui? Eu tô enxergando, é bater o olho e enxergar, ó. A média de 3 vinha caindo, o mercado vinha corrigindo. O mercado faz fundo aqui, nesse candle, que deixa essa sombra inferior bem grande. Tá? Aponta a média de 3 para cima, ótimo, legal. Aí o mercado sobe, aponta ela para baixo de novo. O mercado forma aqui um fundo 2 maior do que o fundo 1 e aponta a média de 3 para cima de novo. O que eu faço? Eu tenho uma entrada aqui na superação dessa máxima, com o stop ligeiramente abaixo dessa mínima. E o mercado, ele ativa e ele vai embora para os meus alvos. Aqui eu estou arriscando 7,5%. Para ganhar 13, para ganhar 20, 21, stop pequeno, alvo grande. A ideia toda do setup é essa. Olha um outro Joe aqui, ó. Olha um outro Joe, tá vendo? Olha um outro Joe de Napoli aqui, ó. Outra entrada, outro alvo. É uma delícia você trabalhar esse setup, tá, numa tendência extremamente forte de alta, sempre próximo à média mais longa e sempre na direção da média mais longa, nunca contra ela. Então, se a média está subindo, eu vou operar comprado. Olha um outro Joe de Napoli aqui, ó. Olha a formação de um setup Joe de Napoli aqui, fundo 1, fundo 2, fundo 2 mais alto que o fundo 1, média móvel de 3, aponta para baixo e já aponta para cima de novo. Outra entrada aqui, com o stop bem curtinho e um alvo mais longo. E você vai trabalhando toda a tendência. Aura, por exemplo, deu um monte de setup de Joe de Napoli. A gente operou no grupo várias e várias vezes Aura com setup de Joe de Napoli. Felipe, funciona numa ação americana? Funciona. Olha a XTI, que a gente também está operando. Olha o Joe de Napoli aqui, ó, a média de 80 para cima. Aqui eu poderia até ter usado uma média de 50, tá? Uma média de 60. Não vai fazer muita diferença, tá, pessoal? Na maior parte dos casos não vai fazer muita diferença. A ideia é você sempre comprar na proximidade da média maior, após um recuo grande, com essa formação de fundo 1, fundo 2, sendo o fundo 2 mais alto que o fundo 1, média de 3 aponta para cima, e você basicamente tem aqui um alvo de 2 e 3 vezes o teu risco projetado para cima, um alvo aqui, ó, de 65%. Felipe, funciona no Bitcoin? Funciona no Bitcoin, funciona em tudo, galera, em Forex, funciona nos gráficos de prazos maiores, tá? Embora a assertividade não seja tão grande. Olha o Bitcoin aqui, ó, com a média móvel de 50 apontada para cima. Olha que show, tendência de alta. Olha o Joe aqui, ó. Olha a formação de um fundo, no caso, um fundo 2 maior do que o fundo 1. A média de 3 aqui, ó, no TradingView, tá? A média de 3 apontou para cima, apontou para baixo, apontou para cima de novo. E aqui eu tenho uma entrada. Com alvo lá em 3 vezes meu risco. Olha como deu exatamente no topo, cara. Olha que tradeaço, que trade lindo. Você comprou a reversão no mercado dentro de uma tendência maior e você ganhou aqui no Bitcoin em pouquíssimo tempo, coisa de 12%, em pouquíssimos pregões. Swing trade puro. E aí, tá vendo como o setup é simples, mas poderosíssimo quando você aplica o filtro certo? E é aqui que tá a grande sacada do Joe de Napoli, que é o que separa o trader que realmente ganha dinheiro com esse setup do trader que só perde. Não é sobre regras. Vocês viram, a regrinha é simples. Qualquer um aprende em 5 minutos. O que separa o vencedor do perdedor é a capacidade de ler o contexto, é saber quando operar o setup e quando deixar passar, porque ele não presta. Trader medíocre opera qualquer setup de Joe de Napoli que aparecer no gráfico, sem filtrar a tendência maior, sem se perguntar se o pullback já foi o suficiente, sem analisar volume.
Resultado, ele perde dinheiro e culpa o setup. Ah, o Joe de Napoli não funciona. Mentira! O Joe de Napoli funciona muito. O que não funciona é a forma como ele está sendo usado pela maioria. Trader inteligente, por outro lado, espera. Ele só puxa o gatilho quando o contexto está perfeito. A tendência está confirmada, o pullback está maduro, o fundo ascendente está ali bem definido. E aí, quando ele entra com convicção, com stop curto, com alvo grande. Resultado, assimetria de risco a favor dele. Risco pequeno, retorno gigantesco. É exatamente essa filosofia que a gente aplica todo santo dia dentro do grupo de acompanhamento da Trade de Valor. Novamente, eu te convido a se juntar a nós. É só se inscrever usando o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, ou o QR Code que está aí no canto da tela. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários, eu leio tudo e respondo sempre que possível. Muito obrigado por assistir, eu sou Felipe Dabu, te espero no próximo vídeo. Valeu!